Olá, boa noite a todos. Estamos de volta com a live do Doc. Hoje uma live muito especial. Vamos fazer uma live hoje com a doutora Margarete Dalcombe e com a doutora Denise Garrett, também para a gente conversar sobre várias coisas, inclusive a situação atual da pandemia, as variantes, o risco disso para o Brasil especificamente e vacinas. Vamos aproveitar a doutora Denise Garrett aqui com a gente para falar sobre vacinas, falar muito sobre vacinas. Eu acho o seguinte, vou começar com uma notícia, já que estamos assim, vou começar com uma notícia boa. Vocês souberam do artigo que saiu hoje na Nature? Que, aliás, a Nature agora inventou um negócio novo, né? Que é uma publicação acelerada. Eu não sei o que quer dizer isso, não, mas inventaram a publicação, está lá atravessada assim a página no PDF. Foi até o Dr. Topol que colocou a dica no Twitter hoje de manhã cedo. O Eric. O Eric Topol colocou a dica, eu fui atrás da dica dele. Saiu um artigo na Nature dizendo o seguinte: foram estudar a medula óssea de pacientes que tinham tido Covid, de maneira infecção natural de Covid. Já com 6 meses em diante, a média foi 11 meses. E o mais interessante foi que eles encontraram células plasmáticas na medula óssea capazes de ter informação de defesa contra o coronavírus. Ou seja, é uma prova de que pelo menos 11 meses a gente tem de imunidade. Daí para frente eu não sei. Quer dizer, eu acho que é uma boa notícia, né? Porque todo mundo sempre tem dúvida quanto a isso, com relação a reinfecções e o risco disso. Olha, eu não li esse trabalho não, Luiz Fernando. Não sei se a Denise leu, porque hoje estou trabalhando, vim direto aqui para sentar. Mas acho que isso é uma coisa que tem que ser melhor demonstrada, porque no mundo real não é o que a gente viu, né, Luiz? Está aí o exemplo de Manaus provando que imunidade por doença não dura muito, né? Enfim, se fosse verdade, 6 meses depois não teria vindo, né, uma segunda onda com a violência com que se abateu sobre o Amazonas. Então, assim, eu não sei o que é esse trabalho. Eu não vi o trabalho, talvez Denise Não tenha visto, né? não eram muitos casos, né? Obviamente, até porque para fazer aspirado de medula óssea não tem que achar muito voluntário com vontade de tomar aquela Exatamente. piada, né? É. E, enfim. E parece que tinha uma coisa interessante do trabalho que eu escondi de vocês, é o seguinte: parece que tem uma relação direta com a severidade da doença. Pacientes com a doença mais leve ou muito pouco, menos grave, tinham menos dessas células e possivelmente, por conta disso, produzem menos anticorpos a médio e longo prazo. Mas eu acho que pelo menos dá uma esperançazinha, né? Hein, Denise? O que você acha? Luiz, também não vi o trabalho, estou igual a Margarete, trabalhei hoje o dia inteiro até agora, estava atrasada quase, correndo, não li. E eu concordo com a Margarete em termos de, eu acho que essa presença de anticorpos, eu não sei, a gente ainda não tem correlação de proteção para essa doença, né? A gente não sabe, assim, nível de anticorpos que protege ou não, o papel das células T, dos anticorpos, então, não sei, mas assim que a gente acabar, vou lá ler o trabalho. Vou E ver mandar Não, se para eu eu vou também. ficar, e Eu ver, Vou mandar o também. PDF. Vou ver se eu mandar o vou ficar PDF tão Já animada quanto entendi. você. Já entendi, Luiz. Quer dizer que em vez de ver o que tem para jantar, eu vou ler a Nature por sua causa hoje, tá? Já entendi. Mas Tá o bom. artigo é Estou pequenininho. O artigo acostumada. é pequenininho, não é dos Estou maiores, não. acostumada. Não é muito caudaloso, não. Até Tá que é bom, pequenininho. Agora é o tá bom. seguinte: todo mundo está preocupado com a possível. Eu não gosto de chamar de terceira onda, porque eu tenho a sensação de que no Brasil é um tsunami, né? Não tem ondas seguidas, é uma onda só que está vindo desde março do ano Alguém deu passado. esse nome, né, Luiz? Alguém deu esse nome. Nós não soubemos aproveitar o recuo do mar, que eram os países que nos antecederam, Exato. e a tsunami veio. Eu disse isso no dia 15 de março de 2020. Escrevi um artigo de jornal que começava assim. Então, essa metáfora é boa, verdadeira, e eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente nunca tratou direito dessa epidemiologia. Eu acho que sim, Luiz, nós podemos ter sim uma terceira onda, eu não teria muita timidez em falar sobre isso. Eu acho que a situação brasileira não é uma situação que nos faça relaxar, né? A Denise conhece bem, a Denise passou um longo tempo aqui com a gente, vendo de perto, está sempre acompanhando.
né, os nossos dados, nosso comportamento epidemiológico, e eu acho que é real, Luiz, também é um pouco crônica da morte anunciada, né, que há 3 semanas atrás a gente disse na televisão, tem que fechar voo da Índia, tem que fechar, tem que ver quem vem do Reino Unido, com aquela colônia indiana enorme. Então, assim, é um pouco, nós agora estamos correndo de novo atrás do prejuízo, essa que é a verdade. Né? Hoje saiu E uma o que notícia absurda, que era o seguinte: o governo pedindo para as companhias aéreas dizerem quem veio. Eu falei, gente, isso é uma coisa de louco. Mas diga, Denise, desculpa. não, o que eu ia dizer é que concordo plenamente com o termo tsunami. O que acontece no Brasil, a gente tem uma onda, vem um platô dessa onda, e antes de cair, a gente já está com um aumento em cima daquele platô. E aí deu a segunda onda em cima daquela primeira, um platôzinho bem pequeno, né? Aí dá aquela descidinha assim discreta e você já vê um aumento de novo. E a gente vai se acostumando, né, com os números que antes para a gente eram inaceitáveis. Hoje, o povo olha e acha que está bom. Ah, hoje morreram só 2.000, não foi 4.000, não foram 3.000. Né? Então, existe uma normalização das mortes, da hospitalização no Brasil. E o que eu acho que é mais problemático com essa terceira onda, né, que já vem no topo da segunda onda, que nem caiu direito, é que agora nós estamos pegando um sistema de saúde praticamente à beira do colapso, que ainda nem se recuperou da segunda onda, profissionais de saúde exaustos, uma população também exausta, mas o que acontece é exatamente o que a Margarete falou. A gente não sabe, né? A gente sabe, mas o Brasil não tem aproveitado esses momentos para fazer a onda recidir, né? Para você realmente abaixar ali e se preparar para o que vem. E o que vai acontecendo é que com a chegada dessas novas variantes e a mudança de comportamento que não ocorre, e não ocorre em medidas preventivas. Caiu? Medida no Brasil que se tem é contar leito de UTI, né? Quando chega lá no leito de UTI que está lotado, você vai e toma alguma decisão e faz alguma coisa, que também não é o que se fazer. Então, infelizmente, é algo que está aí, é algo que a gente tem que se preparar da melhor maneira possível e a população também se guardar da melhor maneira possível, porque vem e vem com força, eu acho. Eu até queria aproveitar a sua experiência com o epidemiologista, Denise, para falar um pouquinho sobre essa questão do leito de UTI. Leito de UTI virou uma palavra mágica, uma panaceia, um índice que, bom, na minha opinião, é um índice que é um retrato 3 semanas atrasado. Então já começa aqui um péssimo retrato, né? Eu não sei se você concorda com isso, só que isso passou a ser enfim, o uso pelos governantes de algum tipo de alívio, né? Isso é um indicador extremamente tardio e é reativo, não é proativo. A sensação que eu tenho, e Margarete, você está aí mais que eu, você sabe disso, é que a gente fica correndo atrás do prejuízo, né? Não existe uma ação, uma pró-ação para prevenir. E o que a gente precisa? Existem outros indicadores que poderiam estar sendo usados para se tomar medidas de controle para prevenir de você chegar naquele ponto de ter aumento de hospitalização e aumento de óbitos. Mas, infelizmente, não são os indicadores que são usados aí. E quando tomam as medidas de controle, é o que a gente chama esses fechamentos meia boca, né? Esses fechamentos que fecha muito tarde, abre muito cedo e fecha as coisas erradas, deixa parque fechado. Gente,
parque, ambiente aberto, vamos colocar o povo em ambiente aberto, transmissão ao ar livre é mínima, é quase que inexistente, é menos de 1%, muito menos de 1%. A transmissão ocorre em lugares fechados. Então, o que acontece? Deixa a academia aberto, deixa restaurante, deixa salão, boliche, ou o que for aberto, e abre e fecha os parques, né? Isso é uma coisa do bom senso, né, Luísa? Eu acho que assim, né? Passado mais de um ano e meio, nós com tantas cicatrizes, né, acumulando essa quantidade de mortes, que sem dúvida nenhuma, todos nós sabemos que grande parte delas seriam evitáveis se nós tivéssemos, a sociedade civil tivesse sido bem orientada, se nós tivéssemos tido uma coordenação homogênea, harmônica desde o início, se nós tivéssemos sido melhor ouvidos, se não tivéssemos convivido com essa tensão desnecessária entre um discurso antagônico a tudo aquilo que nós dissemos, que na verdade, para não falar essa palavra que parece tão abstrata da ciência, né, alguma coisa do bom senso, do senso comum, sabe? Então, assim, e nós não tivemos isso. Então, agora, né, muitas pessoas me perguntaram nos últimos 2 dias, né, se eu concordava com as medidas que estão sendo tomadas em relação à entrada da cepa indiana no Brasil. É claro, Luiz, que as medidas tomadas pelo Ministério são corretas, mas elas são, faltou essa coisa, né, o termo é em inglês, né, elas não foram timely, né, elas não foram, né, elas foram atrasadas, né, porque era óbvio. Né, muito bem, deixa-se um navio ao largo, mas tem uma pessoa, tem 100 pessoas que tiveram contato, e hoje me ligaram do Pará, de Belém do Pará, que tem 2 pacientes internados, Luiz, suspeitas de cepa indiana. Deve sair o estudo genômico até amanhã. Então, o Maranhão está ali, do lado do Pará, tem trens que fazem isso. Então, pararam os trens que ligam o Maranhão ao Pará. Está correto, mas isso foi leite, entendeu? Já passou, porque a disseminação do vírus é muito rápida. E eu não tenho dúvida, Luiz, se essa cepa, nós não sabemos se ela responde às vacinas que nós estamos usando, entendeu? Então, assim, tudo isso traz para o Brasil, no momento de cansaço, num cansaço generalizado, quer da opinião pública, da sociedade de modo geral, como de todo mundo que está trabalhando, né? De tudo aquilo que faz movimentar a economia no país, né? Gente quebrada, gente que perdeu muito poder aquisitivo. Então, assim, o trauma é muito grande, está demorando muito, e a gente pode enfrentar um momento ainda pior. Então, eu acho que a situação, Luiz, não é uma situação de tranquilidade, infelizmente. Não é. No Brasil, não é. As notícias com relação à cepa indiana são realmente extremamente preocupantes, né? Saiu um relatório do grupo de assessoramento de emergência em inglês na sexta-feira, que eu até coloquei no Twitter, realmente assusta, né? Assusta pela rapidez que essa cepa se espalhou no Reino Unido, e a gente preocupado com a Índia, né? Na época aí, o Reino Unido, ninguém olhou para os aviões do Reino Unido durante semanas, né? E os índices já estavam subindo no Reino Unido algumas semanas atrás. E só para piorar, eu recebi ontem à noite uma cópia de um alerta da Comissão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, que em Campos do Goytacazes tem um paciente vindo da Índia de avião, internado, e obviamente por ser indiano ele já passou a ser o suspeito da vez, né? Mas também existe essa suspeita de já ter um paciente desses que circulou na região norte ou noroeste do estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que essa bola, eu falei isso no rádio hoje de manhã, essa bola eu acho que está no gol, a gente só não conseguiu ver quando ela entrou, passou batido. E a gente vai ver se isso vai ter uma repercussão, isso é a coisa ecológica agora, vamos dizer assim, dessa cepa se instalar, né? Não sei o que a Denise acha, mas os dados da Inglaterra assustam. O que a gente sabe dessa variante, e antes de começar a falar dela, vamos só lembrar uma coisa: usar máscara, manter distância, todas essas medidas de controle, elas também funcionam para essa variante. Evitar ambiente fechado, evitar aglomeração. Então, tudo isso, não importa qual cepa que é, se é original, se é a P1, se é a indiana, se é a inglesa, todas essas medidas de controle, se você quer controlar a variante, se quer se prevenir,
é o uso de máscara e boa ventilação e tudo isso. O que a gente sabe? Na verdade, muito pouco, né? A gente viu a situação da Índia, que é catastrófica. Na Índia, a gente teve uma transmissão muito alta. Na Índia, a gente teve uma doença mais grave nas pessoas mais jovens. Se isso foi da variante, a gente não sabe, porque não tem muito estudo sobre essa variante ainda. Então, a gente não sabe falar o tipo de doença que essa variante vai causar. O que a gente sabe falar é que é uma variante que se transmite com mais rapidez, e isso veio de um estudo na Inglaterra, onde eles compararam a transmissão com a variante inglesa, e o que se sabe é que é bem mais rápido do que a variante inglesa, né? E que os números na Inglaterra eles estão crescendo e dobrando a cada 5 dias nas áreas não vacinadas. Com relação à vacina para essa variante, primeiro constatar a triste realidade que no Brasil tem muito pouca gente vacinada, que a gente não tem doses de vacina por incompetência do governo em adquirir as vacinas, que era algo da alçada do governo federal e não foi adquirido a tempo. Mas, a Margareth está certa, a gente não tem estudos com essa variante, com a Coronavac, a gente tem com a Pfizer e com a AstraZeneca, que foi feito no Reino Unido. E o que se constatou é que, com 2 doses, que houve proteção contra essa variante. Com uma dose, a proteção foi muito baixa, foi de cerca de 32%, 33% para as 2 vacinas. Com 2 doses, a vacina da Pfizer foi uma proteção alta de 87% contra essa variante, e a vacina da AstraZeneca, com 2 doses, foi 67%, ou foi ali nos 60% para 70%. Isso. Então, as vacinas ainda funcionam para todas as variantes, né? Agora, as 2 doses da vacina ainda funcionam, muito embora a eficácia seja um pouco diminuída para a variante quando você compara com a eficácia para a cepa original. No Brasil, a gente tem a P1 predominando aí no país. Como que essa variante indiana vai se inserir e vai competir com a P1, a gente não sabe, né? São várias as incertezas. Quão disseminado já está essa variante, a gente também não sabe. A Margareth está certíssima de falar que as ações foram tomadas de maneira tardia, e também são, de certa forma, incompletas, né? Porque é um conjunto de ações que tem que estar acontecendo nesse momento para a gente tentar estar barrando a disseminação dessa variante o melhor possível. E entre elas entra, né, o fechamento das fronteiras e tudo isso que ocorreu. Tem que estar rastreando, tem que estar testando, tem que estar fazendo vigilância genômica, ou seja, tem que estar sequenciando. Tudo isso tem que estar sendo feito de uma maneira coordenada, de uma maneira estratégica. E o que falta também é essa coordenação e essa estratégia a nível nacional, essa liderança, né, dessa estratégia no país que praticamente a gente não tem, infelizmente. E eu queria ouvir de vocês uma coisa que tem me preocupado agora nessas semanas, a partir desse relatório inglês, é a questão de que, muito provavelmente, a Alemanha fechou as fronteiras para os pacientes, para as pessoas vindas do Reino Unido a partir de ontem. Para quem, Exato. não sei se isso já saiu ou não, mas essa noite Já saiu, só começou a já acontecer. Enfim, mas o que eu penso? Portugal, Espanha e Grécia estão loucos pelos turistas da Inglaterra. Estão desesperados pelos turistas da Inglaterra, porque a sua economia sofreu muito, como o mundo inteiro sofreu. Mas Então, é uma preocupação, né, Luiz? Porque Portugal, por exemplo, fez um trabalho incrível, fechou tudo, conseguiu controlar a epidemia, está com sobra de vacina, mas não tem eficiência para vacinar, é uma demora danada, está cheio de vacina estocada
eu tô cheia de gente conhecida lá, parentes, clientes, amigos, e as pessoas não conseguem se vacinar porque eles não têm a expertise que o Brasil tem. Olha que paradoxo. Nós sabemos vacinar e não temos vacina para dar. Nós teríamos que estar nesse momento no Brasil, Luiz, vacinando o povo jovem, o povo que está na rua, que tem mobilidade social. Teríamos que estar vacinando todo mundo. Hoje eu dei um laudo para um paciente com comorbidade de 22 anos e provavelmente vai conseguir ser vacinado, até porque vai usar talvez um pouco o meu nome e tal, mas está errado isso. Essa pessoa tem como, tem, não importa, ela precisa ir para a rua, ela vai para o trabalho, entende? Pega metrô. Então, assim, nós tínhamos que estar fazendo isso. E Portugal abriu agora para os turistas, eu tenho medo do que possa acontecer em Portugal, né? Então, assim, e tem muita gente perguntando, Denise, que acho que é importante a gente fazer um comentário, que eu estou vendo aqui muita pergunta entrar, né, sobre essa questão. Sim, a Argentina é sem dúvida nenhuma um risco para a gente, está cheio de cepa indiana na Argentina, né, Luiz? Então a nossa fronteira terrestre é enorme, né? Não tenho a menor ideia se já entrou alguém, quer dizer, é isso que eu estou dizendo, né? É crônica anunciada, né? Crônica da morte anunciada, né? Então, assim, mas essa questão da eficácia das vacinas, tem uma opção de gente, de eficácia, não, desculpa, de efetividade das vacinas, Denise, perguntando, por causa desse dado da Coronavac que saiu, com uma atividade Não estou ouvindo. do Chile, que eu estava revendo, os dados do Chile são dados muito bons, é engraçado isso. Então, eu queria que você fizesse um comentário disso, Denise, e se a gente estaria autorizado de maneira tranquila a fazer mistura de plataformas, né? Quer dizer, quem tomou uma plataforma pode tomar uma segunda dose, particularmente eu acho que sim, isso poderá ser feito, mas não de modo caótico, né? Ai, que bom, Margarete, que você está lendo as perguntas, porque, gente, eu estou sem óculos, eu não estou conseguindo ler nada. Então, Margarete e Luiz, por favor, leiam para mim. Isso é ótimo que você levantou isso, Margarete. Você falou do trabalho que saiu sobre a efetividade da Coronavac no Brasil, né? Esse trabalho foi de um grupo excelente, um grupo liderado pelo Júlio Croda, um grupo de profissionais que sabem o que estão fazendo, e saiu o primeiro trabalho falando sobre efetividade para proteção contra doença, caso sintomático. E quando a gente fala efetividade, gente, efetividade, na verdade, é como que a vacina funciona na vida real. É algo diferente do que a gente chama de eficácia dos ensaios clínicos. E o que preocupou nesse trabalho foi o seguinte, que numa certa faixa etária, que é a faixa etária maior de 80 anos, a proteção contra a doença foi muito pequena, se não me engano foi 28%. E a proteção a partir de 75 anos, ela já começou a baixar, eu acho que foi 48,9, e acima de 85 anos, de 80 anos já foi muito baixa, foi de 28%. Isso nós estamos falando sobre proteção contra a doença. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi esse trabalho foi ligar para o Júlio, falar com ele, e um amigo meu que faz parte desse trabalho, é um colega super querido meu aqui da Stanford, o Jason Andrews. Liguei para o Jason também, querendo saber qual a proteção contra hospitalização e mortes. Porque a gente sabe que essa proteção é maior e que o que a gente está esperando dessa vacina no Brasil, no momento, é que reduza as mortes e as hospitalizações. O Jason falou que, e o Júlio ainda falou, pergunta para o Jason, pressiona ele, eles estão olhando, eles dividiram, né, as análises, ou seja, esse dado a gente ainda não tem, mas a gente vai ter em 2 semanas. E espera-se que seja um pouco maior. Mas mesmo sendo um pouco maior de 28%, né, que era, ainda não vai estar muito bem.
né, gente? E aí a segunda coisa que eu fiz foi mandar um texto lá para a coordenação do PNI e falar, olha, você viu esse trabalho? A gente precisa fazer algo para proteger esses idosos. Eles precisam de um reforço, precisam de uma terceira dose. Não é, Margarete? E é lógico que eles lá no PNI já sabiam, falaram que vão avaliar isso, mas é lógico, gente, que tem a limitação da falta de doses. Então, eu acho que é urgente no país, e concordo com você, Margarete, tem que vacinar as comorbidades, tem que vacinar as pessoas que têm um risco aumentado, mas eu acho que prioridade urgente agora no país é proteger esses nossos idosos que receberam a Coronavac. Isso é o meu parecer, olhando os dados. Esses idosos, vamos esperar os dados de hospitalização e óbito, né? Porque se for bem mais alto, eu acho que dá uma aliviada, dá uma tranquilizada, mas esse grupo etário tem que ser priorizado para receber uma terceira dose de uma vacina. Pode ser uma terceira dose de uma plataforma diferente? Pode, não tem problema. Tem um outro estudo que mostrou isso, que misturar duas plataformas diferentes, olharam para a Pfizer e para a AstraZeneca, e o que aconteceu? Houve um pouco mais de efeitos colaterais quando se misturou as duas plataformas, mas teve eficácia. É seguro, tá? Não tem nenhum problema. Eram efeitos colaterais, assim, brandos, coisa de mal-estar, dor no local, esse tipo de coisa. Nada sério. Então, em termos de segurança, não apresentou nenhum problema sério. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve sim ser avaliada pelo Programa Nacional de Imunização, que seria dar um reforço para esses idosos com uma terceira dose. Pode ser uma terceira dose da Coronavac? Também? Pode, gente, lógico que pode. Em termos de eficácia, a gente não sabe o quanto que essa terceira dose vai realmente proteger a mais. E isso são estudos que estão faltando. E isso é outra coisa. Tem vários estudos, porque a Coronavac não está sendo usada, vamos dizer, nos lugares que estão avaliando as vacinas, Estados Unidos, Inglaterra, a gente sente falta desses tipos de dados para guiar a tomada de decisão. Por exemplo, qual vacina eu vou usar para o reforço dos que tomaram as 2 doses da Coronavac? A gente não sabe o tanto que uma terceira dose da Coronavac vai dar um booster realmente em termos de proteção. Né? E tem que definir o tempo, né, Denise? Porque tem gente que foi vacinada em janeiro, né? Então, eu acho que assim, tem muita gente que está entrando, assim, como você não está vendo, Denise, eu estou conseguindo ver algumas perguntinhas aqui para passar, eu sei que isso está dando muita aflição, tem uma opção de gente que eu conheço, inclusive, aqui perguntando, né? Até que pacientes, né? Amigos. Então, assim, eu acho que o tempo, né? É claro que não tem estudo, a gente faz muita cerimônia para falar de coisa que não foi estudada, né, Denise? Mas, assim, razoavelmente, nós teríamos que considerar um tempo como se fosse uma nova vacina de qualquer outra plataforma. Então, assim, quem foi vacinado com as 2 doses da Coronavac poderia receber um booster, né, eventualmente 60 dias depois, 90 dias depois, que seria uma coisa que me pareceria. Agora, isso, gente, a gente está falando, isso não pode virar uma verdade científica, porque isso não foi visto, isso não foi estudado, isso terá que ser uma decisão programática. E essas pessoas melhor estudadas, um grupo maior. Né? Porque, como eu disse, Luiz, os dados do Chile não são esses. Você viu que os dados do Chile com a Coronavac são completamente diferentes. Foram muito bons. Eu acho que agora o Chile, só uma coisa... desculpa, Luiz. No Chile, eles não estratificaram por idade. Aquele dado do Chile é um dado agregado, né, de todas as idades. E o trabalho do Júlio olhou especificamente acima de 80 anos. Isso é importante, Denise, porque esse grupo foi um grupo que até mesmo a gente criticou bastante na hora da pesquisa da Coronavac, porque o grupo de mais de 65 foi um grupo muito pouco estudado. Aliás, como aliás, em qualquer pesquisa clínica,
é comum isso, faz parte do como jogo. foi Né? na AstraZeneca no início. É muito difícil também fazer esse tipo de pesquisa ainda mais, por exemplo, o grupo profissionais de saúde com mais de 70 anos, a maioria está aposentado, ou está a caminho disso. Então, enfim, já é mais difícil de alcançar. Então, eu acho que tem essa importância, e eu acho que o recado fundamental foi a segunda dose é super importante. E a gente tem a terceira também, mas a segunda, sim. A segunda dose já é fundamental. E a gente tem um Isso. percentual enorme de pessoas idosas que não receberam a segunda dose, mesmo tendo recebido a primeira. Né? Essas pessoas não vão porque não conseguem ir por questões logísticas pessoais, não recebem porque o governo tem seus problemas logísticos para distribuir vacina. Então, a gente tem que também, além disso, cobrar que o programa de saúde da família vá atrás dessas pessoas, que vá buscá-los em casa, vá vacinar em casa quem não consegue sair, para pelo menos garantir esses, nem que seja esses 28%, para que tem mais de 80%. Né? E tem uma coisa que eu achei muito interessante no trabalho. O grupo de 70 a 74 anos de idade teve uma efetividade maior do que o agregado global da vacina. Foi a 62%. É interessante essas nuances, entendeu? Agora, o mais importante que eu acho que o recado desse trabalho, as 2 doses, no mínimo, são fundamentais. Porque não podemos deixar ninguém para trás, porque senão você começa a correr atrás do rabo. Você começa a rodar a bola de neve de novo. Né? Se você não fizer... Ô Luiz, e isso de tomar a segunda dose, tá aí a Margarete que vai me dar o backup nisso. O Brasil tem tanta condição de fazer isso. A Margarete e eu, a gente trabalhou, né? Ela ainda trabalha com tuberculose, por exemplo. A gente faz tratamento observado, a gente tem agente comunitário de saúde, programa de saúde da família. Isso tudo poderia estar sendo usado e também registros para você não perder essa segunda dose. A gente sabe vacinar. Se está aí uma coisa que o Brasil sabia fazer bem, é vacinar. Então, realmente inadmissível essa taxa alta aí de perda, né, da primeira para a segunda dose. Porque, Denise, a gente não fez, né? Quer dizer, além de não ter uma coordenação, não teve aquilo que qualquer pessoa que trabalha com propaganda, com marketing, sabe. É a alma do negócio. Nós teríamos que ter feito uma campanha diária, com várias entradas em todos os meios de comunicação, rádio, né? Quem é que não tem rádio no Brasil, gente? Nos rincões mais distantes do sertão da Amazônia, todo mundo ouve rádio. Isso teria que ter sido dito N vezes durante o dia, uma campanha governamental. Olha, se você já tomou a primeira dose, não falte a segunda. É fundamental. Não adianta tomar só uma, você não vai ficar protegido. Isso dito de uma maneira, nas mais variadas culturas brasileiras, né? Considerando que nós falamos a mesma língua no país inteiro, né, Luiz? Mas temos nuances culturais que precisam de um outro approach. Poderíamos ter aproveitado pessoas, personagens, artistas, cantores, pessoas que têm uma entrada, né, nessas populações, e isso não foi feito. Isso não foi feito. Então, assim, é uma pena, porque, na verdade, ficamos nós, médicos, dizendo isso muitas vezes em canais que não tenham acesso numa população mais, digamos, numerosa, que possa entender isso de uma maneira... Né? Eu sei porque eu visitei nossos projetos aqui, Luiz, em área muito carente no Rio de Janeiro, quanta dúvida a gente tirou. Aquelas pessoas não estavam informadas de uma maneira adequada, entendeu? E provavelmente essas são as pessoas que não vão tomar a segunda dose. Isso é uma coisa fundamental que eu acho, a gente está com um pecado original nessa história toda, na minha opinião, que é até chato de falar. A gente não tem um programa de vacinação para o coronavírus. A gente fez um copy and paste mais ou menos ali da gripe, misturado com alguma coisa e, enfim, soltou no mercado, né? Vamos dizer assim. O governo jogou meio no que dava, né? Não foi um programa... Porque, eu pergunto, uma coisa que sempre me incomodou, quer dizer, dezembro do ano passado, primeiras vacinas ficaram disponíveis, dezembro para janeiro. Na minha opinião, tinha que ter vacinado Manaus. Esquece o resto do Brasil. Naquela hora tinha que focar ali, eu não sei, talvez seja errado, mas tinha que ter algum critério epidemiológico e não essa coisa de divisão
federativa, de vou dar a mesma cota para todo mundo, não é por aí. Não, essa pulverização, Luiz, foi um desastre, né? E nós É. ouvimos isso ser dito por pessoas muito mais técnicas do que eu. Eu sei tratar de pessoas, né? Mas, enfim, como a Carla Domingues, que é uma técnica de excepcional qualidade, ela mesma explicou para nós todos, de maneira pedagógica, que a pulverização é equívoca, está errada. Não precisava ter feito, ela virou política, entendeu? Um democratismo que, na verdade, não responde à necessidade epidemiológica. Então, as áreas, então, assim, faltou a campanha, faltou uma distribuição mais racional de vacina e hoje nós estamos vivendo nessa carência, né, em que a gente está otimizando o pouco que tem. E fora que o controle, a qualidade do dado também deixa muito a desejar. Hoje a própria professora Lígia Bahia fez um comentário há 2 dias atrás de que ela se vacinou e foi buscar a sua informação no sistema e não encontrou. Quer dizer, você imagina, alguém que sabe buscar no sistema. Se a Lígia Bahia não encontrou o seu próprio Ninguém dado, vai né? achar. Ninguém mais vai encontrar, Luiz. Uma outra coisa que a gente não tem, né? A gente não tem respeito pelos nossos dados, não tem respeito pelo nosso número. E uma coisa que algumas pessoas me perguntaram e pediram para eu perguntar para vocês. Além de toda essa confusão, tem muita gente ouvindo dizer que, por exemplo, pessoas do Brasil que têm uma viagem para fora do Brasil programada, porque em família fora, por exemplo, filhos estudando, família, coisa e tal, entre a Europa e Estados Unidos. Ainda circula uma coisa que eu acho, até onde eu consegui saber, eu não consegui achar nenhuma base, de que, tomando as vacinas que estão sendo dadas no Brasil, em especial a Coronavac, essas pessoas não poderão sair do Brasil, não serão aceitas em outro lugar. Vocês ouviram alguma coisa disso? Eu não consegui achar nenhum documento dizendo que não pode, né? Existe sim, Luiz, e o que existe é o seguinte, esses países eles estão aceitando vacinas que são aprovadas pela OMS. Então, se a vacina não é aprovada pela OMS, não estão aceitando, pelo que eu vi na regulamentação disso, é que não vão aceitar essas vacinas. Vamos aguardar, a gente sabe que a OMS está avaliando a Coronavac para que eles chamam de pré-qualificação ou para aprovação para uso de emergência. E engraçado é que esses resultados, na verdade, eu estava aguardando de sair na semana passada e não saíram ainda. Era para já ter saído. Vamos ver o que vem da avaliação. Eu sei que eles estavam avaliando a vacina também da Sinovac, da Sinopharm, que são as duas, né? De vírus inativado. A Sinopharm. E não saiu também o resultado, mas está em avaliação. Porque inclusive essa semana começou hoje a Assembleia Geral da OMS, né? A Assembleia Anual da OMS começou hoje, vai até o fim da semana. Pode ser que saia alguma coisa, né, de mais objetivo nas reuniões, não nas reuniões principais, mas nas reuniões paralelas, né? Porque, enfim, a gente não sabe. O que está acontecendo na prática, né, Luiz, é que quem está viajando, né, eu já sei de, assim, talvez algumas dezenas, né, de pessoas que estão conseguindo viajar pelas mais diferentes razões e estão se revacinando lá fora. Então, eu tenho pacientes, amigos que estão se revacinando em Portugal, outros vão se revacinar na França, porque a França, né, está até fazendo uma coisa interessante, né? A França usa, como sabe que obesidade é um critério de risco para complicações maiores na Covid-19, quem tem IMC acima de 30 é considerado prioridade. Então, os gordinhos, né, todos estão conseguindo se vacinar independentemente da idade. Minha sobrinha tem 25 anos, mora na França, está vacinada na primeira dose e vai tomar a segunda daqui a 10 dias, porque tem um IMC de 32. Então, assim, é isso. Entendeu? Então, assim, são critérios diferentes. Se ela tivesse sido vacinada no Brasil, ela demoraria muito a ser vacinada, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que tem muita gente perguntando assim, a questão das vacinas, não está sendo aceita, Luiz. A vacina da Coronavac, quem viajou está tomando vacina fora na Europa, assim, ou uma dose da Johnson, porque é uma dose só,
Aliás, eu queria perguntar para a Denise deve saber isso certamente melhor do que eu, né? Quais são as informações que nós temos, Denise, da Johnson em relação às variantes? A Johnson também protege. Margarete, todas as vacinas que foram testadas, elas protegem. A da Johnson foi testada contra a variante da África do Sul. Tá? Isso. Eu não sei, eu não vi ainda nenhum estudo da Johnson contra essa nova variante indiana. Mas eu acho que para facilitar as coisas, as vacinas ainda estão funcionando contra as variantes. Elas têm uma eficácia menor, mas ainda estão conferindo proteção para todas as variantes que foram testadas. Agora, é importante a gente não dá a chance, né? Porque eu acho que a maior catástrofe seria se uma dessas variantes escapar à proteção das vacinas. Exato, Isso sim exato. é o que a gente quer evitar. Né? Por exemplo, a eficácia diminuída, mas enquanto ainda está funcionando principalmente para hospitalização, doença mais grave e óbito, então a gente respira um pouco aliviado. Mas a gente sabe que o vírus, ele vai continuar tentando. Né? O vírus, ele vai tentar escapar essa pressão imunológica que ele está sofrendo com as vacinas. E a melhor coisa para se evitar que alguma dessas variantes escape à proteção vacinal, porque a gente sabe que algumas delas já escapam à imunidade natural. Né? A gente viu isso acontecer com a P1 em Manaus e outras. Então, para que a gente previna, né, que se haja prevenção de escapar à imunidade vacinal, diminuir a taxa de transmissão desse vírus. Enquanto a gente deixar o vírus circulando de maneira solta, como está no Brasil, gente, é um celeiro para a criação de variantes. Porque o vírus, toda vez que ele replica, tem uma mutação. Então, ele vai mutando, e uma hora dessas é uma mutação que é muito que dá muito benefício para o vírus. E é lógico que uma que tem mais benefício entre os outros, ela vai ser selecionada, ela vai se multiplicar mais. Então, nós temos que evitar a todo custo esse tipo de diminuir a transmissão, para diminuir a chance de mutação, para que não haja escape. Mas a resposta curta é que a Janssen também funciona contra as variantes. Todas elas sofreram um pouco de eficácia diminuída, mas ainda funciona contra as variantes. 2 doses, lembrando das 2 doses, que a proteção com uma dose contra a variante indiana foi muito pequena. Inclusive, gente, isso é outro assunto importante. Tendo em vista esse dado, o que a Inglaterra decidiu fazer, porque lá eles, por conta própria, eles tinham estendido o período, o intervalo de segunda dose da Pfizer, que é recomendado 21 dias, e eles fizeram 3 meses. Por que fizeram isso? Porque tinham dados da AstraZeneca, que funcionava melhor com o intervalo da segunda dose de 3 meses, e para eles, em termos de logística, era muito mais fácil vacinar as 2 vacinas com 3 meses para não gerar complicação na hora de vacinação. Como está no Brasil também, está assim. O Brasil que foi algo Canadá meio arbitrário. Também. Né? Que foi algo meio arbitrário, porque a gente tinha dados para a AstraZeneca, tinha alguma indicação da Pfizer, mas na época que houve essa decisão não se tinha muitos dados do tipo de proteção que se estava tendo com esse intervalo de 3 meses durante esse intervalo. E a gente viu, né, com esse estudo novo, que a proteção com uma dose durante esses 3 meses é muito baixa. O que o Reino Unido fez? Eles diminuíram esse intervalo lá. Para as pessoas maiores de 50 anos, eles não estão fazendo mais 12 semanas de intervalo da segunda dose da Pfizer. Eles estão fazendo 8 semanas. E isso é outra coisa também a se avaliar no Brasil,
no caso dessa variante se tornar mais disseminada no país, é esse intervalo da segunda dose da Pfizer no Brasil. A decisão, eu conversei com algumas pessoas que participaram da decisão do alargamento do intervalo da Pfizer, e foi uma extrapolação pura e simples do estudo da AstraZeneca no Reino Unido. Né? Foi assim, já que deu certo, vamos fazer também, né? Mas veio mais extrapolação do que outra coisa. Mas o Reino Unido está fazendo também, né, Luiz? O Reino Unido está fazendo, o Canadá está fazendo, o Canadá já está fazendo isso já com intervalo de 12 semanas. Né? Mas é uma situação epidemiológica totalmente diferente da nossa, né? O Canadá, aliás, está diferente. A gente tem que entender que essas decisões elas têm que ser regionais, ou até mesmo locais, por conta disso, né? Tem situações que são específicas daquele local. Né? O Canadá, por exemplo, fez a opção de vamos vacinar mais com primeira dose, alargando espaço, porque tem características geográficas complexas, populações isoladas. E, aliás, muito interessante, semana passada eu até botei uma foto no Twitter, uma tribo americana, a tribo dos Blackfeet, estava fornecendo vacina para os vizinhos canadenses. Eles estavam cruzando a fronteira para se vacinar com a vacina. O Canadá está cheio de vacina, está com 4 doses por habitante. Não, mas é aquela coisa da Eles vão logística. Tá de compra, né? Mas eu acho que no início, quando essa decisão foi tomada, foi também em função da falta de dose disponível logo no início. Eles fizeram essa decisão de vacinar mais, o que é uma decisão, é uma estratégia que pode funcionar bem, né? De você dar uma cobertura, mesmo que um pouco mais baixa, a um número maior de pessoas. Agora, com essa situação da nova variante, de se saber que essa cobertura ela não é boa para a nova variante, então eles estão repensando essa estratégia. Mas foi muito em função também da falta de dose, porque na Inglaterra e no Canadá. Agora sim, eles compraram muito, mas no início a disponibilidade não era grande. Não receberam tudo de uma vez. Luiz, tem uma Aqui pergunta. nos Estados Unidos estamos seguindo o protocolo recomendado. Aqui não teve essa falta, nunca teve essa falta inicial que os outros países tiveram. 21 dias na França também. Na França é 21 dias, tá, Denise? Eu sei porque a minha sobrinha está vacinada e vai tomar semana que vem de novo. Tem uma pergunta que acho que é muito recorrente, Luiz, que seria importante, porque tem muitas vezes, né? É a questão das grávidas. Eu acho que vale a pena a gente comentar sim, né? Tem muita gente preocupada. Eu já tive mais de uma cliente que viajou para tomar vacina da Johnson em Miami. Aliás, tem uma corrida agora para tomar vacina em Miami, né? Tem um turismo vacinal agora, né? No Brasil, quem pode, né? Quem pode ir, muita gente, né? Com pit stop no México, né? Ainda por cima, sai mais porque caro ainda. Vocês têm... mas tem umas pessoas que têm passaporte, outras pessoas que têm residência, então isso abre, não precisa do pit stop dos 14 dias em Cancún, né? Ficar lá naquele mar. Mas, enfim, a questão da grávida, Luiz, acho que é importante sim. A gente tem sempre explicado, né, Denise? Grávidas, tradicionalmente, não fazem parte de ensaios de fase 3, como as crianças. No entanto, há um consenso dado ao grau de segurança já observado na população geral digamos, a morbidade muito alta e a mortalidade também muito significativa entre gestantes, de que as grávidas devem ser vacinadas. Os Estados Unidos, a meu juízo, corretamente tomou a decisão de vacinar as grávidas. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Gineco-Obstetrícia também se manifestou favoravelmente, a pediatria também, para vacinar as lactantes também. E, então, assim, grávidas, isso tem um monte de pergunta aqui, devem ser, a meu juízo, grávidas devem ser vacinadas sim, né? Nós temos visto coisas muito dramáticas, partos prematuros, gestações interrompidas. Então, assim, grávidas serão objeto de estudo, mas elas podem, as vacinas são seguras, não tem nenhuma teratogenicidade, então podem ser aplicadas assim nas grávidas. Concorda, Denise? Queria ouvir a Denise.
Concordo totalmente, Margarete. Inclusive, saiu um estudo também aqui essa semana, vou mandar para vocês depois, dos dados de grávidas nos Estados Unidos. Aqui já foram vacinados milhares e milhares de grávidas, não tem nenhum efeito colateral sério, não tem problema nenhum. E lembrando que o risco de Covid séria na gravidez é muito alto. Enorme, enorme. E vou lembrar mais ainda que a taxa de mortalidade por Covid entre grávidas no Brasil é uma das maiores do mundo, infelizmente. No Brasil é o lugar que se morre mais grávidas de Covid do que qualquer outro país no mundo. Então, grávidas, por favor, vacinem-se. E ainda tem um benefício, que é que você pode transferir os anticorpos para o seu bebê e não só pela placenta, mas através da amamentação. Então, todos os estímulos para que as grávidas se vacinem, sim. Exato. Acho que é muito importante esse esclarecimento, Luiz, que eu sei que esse tempo nosso é curtinho e eu não queria deixar terminar sem isso. A questão da Coronavac, gente, eu estou vendo aqui uma opção de gente apavorada, né? Eu acho que assim, a gente está gerando uma tensão danada, né, Denise? E terá que haver uma decisão brasileira sobre o que fazer com essas pessoas, o que nós vamos recomendar. Eu acho que, sem dúvida, terá que o Instituto Butantan terá que se manifestar, o PNI terá que se manifestar, né? Terá que ter uma recomendação de uma decisão de saúde pública para todos aqueles que, a partir de um certo ponto de corte etário, o que vai ser oferecido, se será uma terceira dose da Coronavac. Aliás, Luiz, eu me lembro que o doutor Dimas Covas chegou há tempos atrás, você também deve se lembrar disso, a cogitar essa possibilidade, né? Lembra, quando saíram os primeiros resultados de eficácia do fase 3, isso foi considerado como uma real possibilidade. Então, eu acho que essa possibilidade se torna mais materializável agora, né? Com esses resultados de efetividade observados. Então, muita gente está perguntando isso, né? Eu acho que sim. Tem gente perguntando que momento da gravidez pode ser vacinado em qualquer momento da gravidez. A gestação tem um período que a gente chama organogênese, que vai até a 16ª semana. As vacinas não têm nenhum problema de teratogenicidade, tem todos a segurança, podem ser vacinados em qualquer momento da gestação. Eu estou falando assim rapidinho, porque eu estou vendo as perguntas entrarem aqui. Concorda, Denise? Estou tentando aproveitar o nosso tempo, Luiz. Margarete, maravilhosa. Gente, lembrando uma coisa, a Coronavac, ela oferece proteção. Ela oferece também proteção muito maior para casos mais graves, né? Para hospitalização e para óbitos. Eu sei que esse dado nos idosos, nos acima de 80 anos, é um dado que, né, tira um pouco a tranquilidade de se pensar o que vai fazer, mas é uma vacina boa, é a vacina que nós temos e teve a chance de se vacinar, não titubeie. Não fique esperando chegar uma Pfizer ou chegar alguma outra vacina. Por favor, não espere. Eu dei esse conselho para as minhas irmãs, para a minha família inteira. Eles me ligam. Com certeza. Devo tomar a Coronavac? Deve tomar a Coronavac. Não Claro. fique esperando pela AstraZeneca, pela Pfizer. Tomem assim que puderem, porque a melhor vacina é a que você puder tomar primeiro. Então, vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar isso bem claro. Lembrando uma coisa, Denise, os números esse trabalho foi feito em São Paulo, e os números de São Paulo mostram uma diminuição de hospitalização. Esse trabalho, o recorte hospitalar vai ser definitivo daqui a 2 semanas. O Júlio também prometeu isso hoje na CBN para a gente, mas a gente está vendo que, na prática, a diminuição de mortes acontecendo, a diminuição de hospitalização e principalmente de doenças graves nos mais idosos. Eu só quero aproveitar esse finalzinho aqui, primeiro para agradecer vocês duas, que com vocês duas eu não preciso falar nada, vocês só tomam conta da live, fica fácil. Luiz, tem a opção de gente pedindo para fazer a continuação, Luiz. Vamos fazer o ponto 2 aí, vamos combinar com vocês dois. Só queria aproveitar para agradecer. Hoje eu cheguei aos 7 mil seguidores no Instagram de maneira orgânica. Eu não compro seguidor, não tem essa coisa. Então,
Eu quero agradecer muito o pessoal que me segue. É uma coisa orgânica. Eu fiz uma live por dia, todos os dias do ano passado, de janeiro em diante. Então, eu quero agradecer a quem acreditou nisso. Eu me dedico bastante, eu estudo bastante para poder não falar bobagem aqui para vocês. E com a ajuda dessas craques, aí fica mais fácil ainda, né? Eu quero agradecer muito a vocês duas. Fica aqui, deixa o espaço para vocês terminarem a live agora. Não preciso só assistir. Olha, eu só vou agradecer o convite, Luiz. Quando você convidou, eu, na verdade, não tenho tido tempo para fazer mais live, tenho evitado, mas você convidou, eu falei assim, não posso negar, ainda mais na companhia da Margarete, e dizer o quanto, assim, parabéns pelo teu trabalho, Luiz, e dizer o quanto que eu te admiro, Margarete. Assim, você é uma referência. Quando o Luiz falou com a Margarete, assim, aqui é um prazer estar aqui com vocês, uma coisa muito gostosa de fazer mesmo, e agradecer a você também, Margarete, por estar na linha de frente aí no Brasil e disseminando luz no meio de tanta desinformação. Muito obrigada. Estimulando as pessoas, né? A gente viu a ação da doutora Margarete junto à Luísa Toscano, as mulheres do Brasil, ou seja, um estímulo muito maior. Agora, o pessoal falou uma coisa interessante. Como a segunda dose da vacina é fundamental, eu vou dizer que a segunda dose da live também vai ser, gente. Tá bom. Prometido, Luiz. Prometido. Né, Denise? Vamos juntos. Faremos uma dobradinha respondendo essas perguntas todas que estão na minha cabeça aqui. Mas, então, assim, não vi gente, pergunta nenhuma, gente. Vocês a minha desculpem se eu não mensagem respondi. A minha mensagem é: vacina boa é vacina no braço. Tomem as 2 doses da Coronavac por enquanto e nós vamos resolver. Vai dar tempo, vai dar tempo. Quem já tomou, se precisar tomar, gente, nós faremos todas as medidas para chamá-los para que tomem a 3ª dose, se esse for o caso, tá bom? Então, assim, não precisa ninguém se apavorar, ninguém começar a entrar surtando porque só tomou, porque não está protegido. E lembrem-se, medidas de proteção, máscara boa, não usem máscara de pano, não usem máscarazinhas de tricô, pelo amor de Deus. Comprem máscaras PFF2, que são as mais recomendadas. Hoje o preço já diminuiu, já não é mais tão inacessível para a maior parte das pessoas que estão nos assistindo. Tá bom, Luiz? E muito obrigada pelo convite. Obrigada, Denise, querida, por estar aqui conosco. E se o Luiz quiser e a gente conseguir, Luiz, a gente faz Vamos dar um jeito para poder responder o resto todo. E aí vão sair os outros dados e a gente vai poder falar das criancinhas que estão nascendo com anticorpos da mãe gestante que foi vacinada, tudo isso, tá bom? Obrigado de novo a vocês duas, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E olha, o ponto 2, a live ponto 2 vem por aí, gente. Vou combinar, vou pegar essas duas de novo aí no pulo. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Beijo no Doc, beijo em vocês. E a gente, obrigado de novo. Tchau, Denise. E obrigado pela audiência que foi fantástica, mas vocês duas puxaram esse monte de gente. Não vem, não. No meu Instagram não ia dar essa audiência, não. Vai, sim, claro que ia. Gente, se tem alguma pergunta que a gente não respondeu, pode me mandar. Às vezes eu não vejo muitas mensagens, mas pode mandar que eu tento responder também. Eu também respondo, né, Luiz? Vou conversar com vocês e a gente faz outra. Tá bom. Tchau. Beijos, obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Se cuidem, se cuidem. Se cuidem, máscara, distanciamento. Vamos continuar nos cuidando, por favor. É isso. Tchau. 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 Beijo.